Vamos lá então, pessoal, retornando para a nossa aula, segunda parte. Conforme eu tinha combinado, nós vamos resolver alguns exercícios, né, para que vocês possam ter base aí como vocês vão trabalhar na lista que eu vou passar para vocês, tá? Vão ser 2 listas essa semana, tá, pessoal? Uma primeira lista que eu vou passar hoje para vocês. Essa lista ela deve ser trabalhada entre hoje e amanhã, né? E aí uma outra passada amanhã, quarta-feira, tá? Para ser trabalhada na aula de amanhã e na aula de quinta-feira, tá? Quinta-feira eu não passo atividade para vocês, né? E aí sexta é feriado, né? A gente não ia ter aula mesmo. Sexta-feira santa, né? E aí vocês vão ter um tempinho aí para se planejar melhor, colocar as atividades em dia, assistir novamente às aulas, né? Do jeito que fica mais tranquilo dessa maneira, tá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, aqui nós temos um pequeno exemplo do Conte-Si, né? O Conte-Si é um contador ele vai realizar uma determinada contagem a partir de uma condição, né? Conte-Si. Então, o Si vem de funções lógicas condicionais, né? Aparece uma determinada mensagem, um determinado resultado a partir de um condicionamento. Tá? Então, aqui nós temos um pequeno exemplo. Eu tenho os alunos, eu tenho as notas, né? E aqui ele está perguntando, né, nessa coluna observação, né, a quantidade de alunos que tiraram nota 10, né? Quantidade de alunos com nota acima de 6. Quantidade de alunos que tem nota abaixo de 6, tá? Eu vou clicar aqui na coluna fórmula. Gostaria que vocês, nesse momento, participassem, falando, né, que é bom que vocês vão praticando também. Quem gostasse de participar, falasse para mim como que seria a estrutura do Conte-Si aqui nesse caso, aqui nessa situação, para trazer aqui o resultado dos alunos que tiraram nota 10. Quer que eu falo, professor? Por favor, Arnaldo. Tentar, né? Tentar. Seria... Deixa eu ver, por vista... Para mim era selecionar o 8,50 maior ou igual a 10. Nota 10, né? Então teria que ter uma condição igual. Igual, né, professor? Igual. Igual a 10. Certo. Deixa eu ver. Professor, de cabeça não vou lembrar muito, não. Não, primeiro é o intervalo, né? Ó, tá vendo a estrutura da fórmula? O intervalo e depois o critério, que é o que a gente vai colocar. Então, o intervalo é a coluna B5 até B11, né? Isso. Depois, ponto e vírgula, o critério. Aí sim o critério, né? Ou seja, essa nota aqui, né? Primeira nota B5 igual a 10. Ok? Primeiro intervalo eu determino a estrutura, né? O intervalo, as células que ele precisa analisar. E depois o critério, né? Okay, então o 10 não está em aspas, não? Oi? O 10 não tem que estar entre aspas, não? Porque é número, precisa não.
Ah, Só quando é caractere, tá. ok? Então, aqui ele trouxe... Opa, vamos lá, a Fernanda teria que trazer. Vamos ver. 10, professor. B5, tá, o critério... Vai na B8, né? Que tá em 10. Fernanda, ele tem que trazer a Fernanda como resultado. Tá, será que é por causa da... Não, aspas duplas não. Será que é por causa do formato, do formato da nota? Vou colocar aqui 10,0. Não, ele continuou trazendo... E se eu for arrastar, você não vai dar nada, não? Porque você colocou só um número, um critério. Ah, não, na verdade é o seguinte, né? É porque tá B5, né? B5. Ah, tá. Então, desculpa, Angela, é realmente aqui entre aspas duplas aqui, tá? Igual a 10. Ele tem um operador aqui, né? Não tem só o número, ele tem um operador que é o sinal de igual. Então, ele considera esse aqui como caractere também, tá? Fosse só o 10, sem operador, ele não ia buscar também, né? Então, aqui tem que ter um operador igual a 10 para identificar, ó. Nesse intervalo aqui, eu tenho que trazer a partir do operador igual, né, uma nota que seja 10. Tá? Então, se eu tivesse aqui menor, né, o sinal de menor ou maior, também precisaria ser colocado. Tá? Se fosse só número, quando eu tenho só número dentro de uma expressão, não há necessidade, né? Ele já entende que é uma expressão numérica. Agora, quando eu tenho caractere, qualquer outro símbolo, outro operador, eu preciso colocar ele entre aspas duplas, tá? Então, ele vai realizar uma contagem a partir da seleção do B5 até B11, sendo que nessa seleção ele traga a contagem de resultados iguais a 10, né? Tem um operador aqui igual, ok? Então ele trouxe aqui como resultado 1. Conta a quantidade de alunos que tem nota acima de 6. Expressão conte-se. O intervalo, seguido pelo critério entre aspas duplas por causa do operador, né? Então, notas acima de 6, maior que 6. 5, né? 1, 2, 3, 4. Professor, no Drive acontecia é SUMIF, né? Não, SUMIF não. SUMIF é soma-se. Conte-se, ele vai ser... Peraí, deixa eu pegar aqui. Conte A, então. Ou não? Count if, Arnaldo. Isso, count-if. Sempre o if do se, que é o inglês, e count de, acho que contar, né? De contagem. Isso. Isso mesmo. Então, aqui eu trouxe 5. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Quantidade de alunos que tem nota abaixo de 6, né? Conte-se. Notas, ponto e vírgula, o critério menor que 6. Trouxe 1, né? No caso, a Denise aqui com nota 5, ok? Então, função conte-se. Aqui, no caso, tem uma tabela aqui para identificar os campeões, né, da Copa do Mundo, a quantidade de títulos, né, que cada
seleção tem. Então, novamente, ele traz parâmetros de contagem a partir de um intervalo e a partir de uma condição, né? Então, igual, conte-se o intervalo do que eu quero analisar, né? Seguido pelo critério. Caso quero saber da Alemanha. Aqui está a Alemanha do Oeste, Alemanha do Oeste, Alemanha do Oeste. Em 2014, Alemanha. Tá, então aqui ele trouxe exatamente o nome Alemanha, né? Quantas vezes ele aparece dentro desse intervalo aqui, tá? Se fosse Alemanha do Oeste, conforme está aqui, ele traria 3, né? Parece naquela época 90, tinha um outro nome, né? Alemanha Ocidental, Oeste, não sei muito bem, mas até ter esse nome de hoje, né? A Alemanha, ele passou por algumas... Ela é dividida em duas, ocidental e oriental. Exatamente. Então é por isso, né? 90 tinha ainda essa divisão. Aí hoje está a minha ministra lá, Angela Merkel. Isso. Queria ela aqui no Brasil, viu? Então, né? Mandar esses caras tudo embora daqui e trazer todo o povo de lá, né? Aí a Itália também. Conte-se ponto e vírgula, entre aspas duplas, Itália 4, né? Então, quantidade de títulos aí que a Itália tem, né? Foi identificada aí nesse período como 4, né? Professor, faz Sim. um acento aí para a gente ver se ele reconhece. Sem um acento? É igual França. França não, né? Que esse cedilha... Aham. Não reconhece. Ele tem que estar de acordo com O que a gente escreveu, né, lá na referência, né? Uhum. Vou colocar aqui França. Vou colocar Franca. Mesma coisa, tá? Então tem que estar de acordo com o que está lá realmente no enunciado. Enunciado não, no intervalo. Argentina. Dois títulos, né? Isso, 2 títulos. Ok, então conte-se estrutura. Quantidade de vendedores que possuem o nome João, né? Então tem lá João Lobato, João Vieira, né? Aí o que acontece? Lembra do caractere coringa? Se eu coloco o asterisco, ele traz, independente do nome complementar, né? João Vieira, João Lobato, ele traz também os nomes compostos, né? Que tem o João aí na frente, né? Então, se eu colocar, por exemplo, igual conte-se o intervalo dos vendedores, ponto e vírgula, aspas duplas, vou colocar João, aspas duplas e fecho lá no final, ele vai trazer 0. Por quê? Porque se eu não colocar o caractere coringa, que é o asterisco na frente, no final da condição, né, do nome que eu estou buscando, ele vai trazer células que contenham apenas o nome João. Então, aqui não é só João, é João Lobato, né? João Vieira. Então, para eu resolver essa questão, eu coloco o asterisco aqui no começo
E aqui no final, ele traz os dois nomes compostos, João Lobato e o João Vieira. Ok? Quantidade de vendedores que começam com a letra J. Começam com a letra J, né? Então, fonte. Se o intervalo, ponto e vírgula, começam com a letra J, coloco o J entre aspas duplas, fecho parênteses, né? Então aqui, vendedores que começam com a letra J. Tá? Tem o João Monteiro, João Lobato, né? João Vieira, que ele trouxe o 0, porque novamente eu tenho que fazer o quê? Vou colocar. Aliás, ó. Professor, Sim. levando em consideração essa planilha, ele trava, ou teria alguma forma da gente fazer sem que ele usasse o João, se ele viesse numa segunda posição? Né, por exemplo, aí, né, pelo enunciado, de repente, o que a gente vai fazer, o que me interessa é o João primeiro. João José, João Maria, João Vieira, né? Mas se em algum momento tiver Maria João, né? Duarte João, ele também me traria, porque queira assim, queira não, ficaria um raciocínio errado, né? Tá, vou... Infundado, né? Eu vou colocar aqui só para a gente fazer o teste, tá? Seguindo a sua linha de raciocínio, seria isso aqui. Peraí, travou aqui. Seria isso aqui, por exemplo, Maria... Dessa maneira aqui, né? Isso. E pela lógica, ele não devia trazer, né? Já que de repente me interessa todos os Joãos, mas inicial, né? Que tem o nome primeiro como João. Aí aqui é o seguinte, com o asterisco na frente do início da palavra e no final, ele traz todos independente das palavras que eu tenha nessa célula, tá? Agora eu vou tirar esse asterisco aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu vou tirar esse asterisco aqui do final, tá? Para a gente ver o que realmente vai acontecer aqui, tá? Aqui, literalmente, ele teria que trazer só como primeiro nome, né? João, Maria João. Tá, eu não... Aqui, se no final, tirar aqui do primeiro, colocar o asterisco só no final. Aqui ele continua trazendo 2. Se eu colocar aqui no começo, ele vai continuar trazendo 2. Vou colocar aqui. Maria João. Só tenta colocar Lobato aí, por favor. Olha só, eu coloquei só no final, o asterisco só no final, aí o que ele trouxe? Ele trouxe só o João Lobato aqui, né? Que tem o João no começo, tá? Agora, se eu colocar no início, tirar aqui, ó, não vai surtir efeito. Vou colocar só aqui, o asterisco aqui, e deixar sem o asterisco no final. Tá? Olha só, pessoal, ele trouxe também, tá? Ele trouxe o João aqui como sendo... Coloca um outro João inicial, por favor. A gente vai vendo aí se realmente... Vou colocar aqui, João Roberto aqui. João Roberto. Se eu colocar aqui só no começo, ele trouxe, continua trazendo só um. Vamos colocar ele no final, esse asterisco aqui. Tiro aqui e coloco aqui. Agora ele trouxe, então é no final. O asterisco no final, que ele vai trazer apenas o nome João.
Vou colocar esse primeiro aqui como João Carlos. Primeiro, não, segundo. João Carlos. Tá? Então, isso mesmo. Tá? Apenas iniciando com o nome João. Eu tenho 3 aqui. João Carlos, João Lobato, João Roberto. Só que aí eu tenho que colocar o caractere coringa no final da palavra. Tá? Ele considera que contenha apenas o nome João, né? Ou que tenha o nome João no início da palavra. Tá? Agora aqui, se eu quero colocar independente se é primeiro ou não, que tenha o nome João dentro da célula, eu vou colocar no início da palavra e no final. Aí já me traz 4, né? João Carlos, João Lobato, traz a Maria João também, né? E traz o João Roberto, tá? Agora, com aquela visão lá de colocar, por exemplo, só no início, Legal. se eu colocar aqui, por exemplo, vou pegar aqui... Então eu travo no final, né? Para pegar só João. Trava no final, exatamente. Vou colocar aqui Roberto João. Aí ele traz só 2, tá? No caso, o João Carlos e o João Lobato, tá? Conta quantos vendedores terminam o sobrenome com a letra A. Terminam com o sobrenome A. Então, se a gente colocou aqui início, né, com asterisco, vamos fazer a contraprova, colocar ele aqui no... A gente colocou asterisco no final para trazer só o início com João. Aqui ele quer saber o sobrenome, termina com a letra A. Então, vamos fazer aqui os nomes, né? Então, igual, conte-se o intervalo. Eu vou pegar... Se a gente colocou asterisco lá no final para ele pegar só o primeiro nome, João, então aqui a gente vai fazer o teste colocando no começo, né? Fecha aspas duplas, fecha parênteses e aperta Enter. 3. Conta quantos vendedores terminam o sobrenome com a letra A. Sobrenome, né? Maria Antonieta. A, no final aqui, Antonieta. Vieira, né? E Cunha. Terminam. Tá? Então é só invertir a posição do asterisco, tá? Esse asterisco coringa, ele pode tanto no início e no final pegar tudo, ou pode pegar início e término também de algum critério que eu esteja buscando, né? Então, vou mudar aqui. Vou colocar esse aqui, terminar com O. Aí, tá vendo? Ele já traz 2, né? Só mudar aqui também. Traz 1. Então, ele só vai trazer aquele valor específico, né? Hoje, onde é um nome composto, a segunda palavra que ele encontrar no intervalo termine com a letra A. Mas no 2 deu errado, né, professor? No 2? O tanto de O aí no final. Com O, no caso, né? Não, nesse aqui é com A, né? Que termina o sobrenome com a letra A. Quando fez o teste do O, parece que ele trouxe a resposta 2? Não, com a letra A ele trouxe 2, né? Eu tenho a Maria Antonieta ainda e tenho o Euclides da Cunha, né? Aí se eu apagar aqui e colocar o Cunho, né? Aí ele traz 1. Se eu apagar o Maria Antonieta, aí ele vai trazer zerado, por quê? Porque ele não vai achar mais nenhum nome onde a segunda parte desse intervalo, né, a parte do nome do composto, termine com A. Tá? Agora, se eu trouxer aqui com a letra B, trocar aqui o A e coloque a letra O, ele vai
achar todos, né? Todos terminam aqui com a letra A do jeito que eu coloquei, com a letra O que eu coloquei, né? Então, eu vou apagar. Vou colocar o O. Travando o computador. Ele trouxe 8, né? Todos terminam com a letra O no final. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu mudar aqui e colocar o S, ele diminui, né? E se eu mudar aqui o critério para, em vez de O, colocar S no final, aí ele traz só 1 como resultado. Então, bem interessante essa questão, né, do caractere coringa. Um só no início, outro só no fim, e outro tanto no início como no final do critério. As células em branco, vocês já sabem, né? Por exemplo, as quantidades de células que estão em branco, vocês... Só tem como voltar lá na outra tabela, por favor? Sim. Maria Antonieta, coloca ó, fazer um favor. Aí na forma coloca TO com asterisco em primeiro. Aqui na condição, coloca T com A. Ó, aí a Maria Antonieta coloca no o Antonieta, coloca O no final, por favor. Tá. Antonieto. Vai mudando, né? Também. Deixa eu ver aqui. Um outro com Tó. É, João Lobato. só pra ver. Então ele trouxe, trouxe 2, né? João Lobato e Maria Antonieta. Agora tô entendendo. Ele traz. Então, em resumo, se eu fechar aspas duplas, trago a palavra onde quer que ela esteja. Sim, entre aspas duplas, sim. João, que seja na primeira posição, na segunda, ele vai me ocorrer, vai me trazer. Isso aqui, ó. Vou tirar o asterisco. Aspa no final. Não, não é aspa não, professor. Eu quero falar é o asterisco. Eu, né, enxerguei errado, agora falando errado também. Ok. Aqui no começo, né? Ou, aliás, que termina. No começo, na verdade, é o contrário, né? Coloca o asterisco no começo, mas ele vai buscar as palavras que estejam no final, né? E aí, se eu colocar o asterisco, inverter e colocar no final, obrigatoriamente tem que começar. Célula... E a dupla pega todas, né? Independente de onde esteja, né? Sim. Tá. Campo vazio, né, pessoal? Que às vezes tem muito dentro de tabelas, ele busca essa quantidade, esse quantitativo também, é só colocar entre aspas duplas, você deixar vazio, né? Não colocar nenhuma representação que ele faz essa busca, né? Fonte se, intervalo, ponto e vírgula, entre aspas duplas, que ele trouxe 2, né? A linha 7 e a linha 9, tá? Quantidade de células que possuem algum valor e que não sejam vazias. Aqui, ó, os símbolos, né? Menor e maior diferente, né? Para possuem algum valor diferente de... Aí tem esse E comercial que representa o não vazio, tá? Aqui diferente, isso diferente de conjunto vazio, tá? Então, vou pegar aqui igual, fonte se, selecionar o intervalo. Nesse não vazio tem dupla S, faz Epson. Aspas duplas, aí tem o sinal de menor, maior, né? Para colocar o operador diferente, né? Para colocar ele como esse nome diferente, eu tenho que colocar o sinal de menor maior.
Depois, fecho... Aliás, coloco isso aqui entre aspas duplas, né? E tem o E comercial, que representa esse conjunto vazio, tá? E fecho parênteses. Então, eu trouxe 5. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 2 aspas, professor? Ele traz É a aqui... fórmula, né? Ele coloca esse E comercial aqui entre aspas duplas, né? Nessa primeira parte. Vou voltar aqui. Aqui, ó. O E comercial está entre aspas duplas, né? Certo? E certo. Aqui porque são dois símbolos. O primeiro símbolo aqui eu inicio colocando o diferente, o sinal de menor e maior, só que eu não vou fechar aqui. Eu vou fechar ele aqui no final, né? Então eu começo ele abrindo aqui, coloco um outro símbolo no meio. Aí eu não preciso isolar com ponto e vírgula, é só continuar colocando aspas duplas para representar conjunto vazio e fecho no final. Ele deu 5 aqui, eu tenho 7 intervalos. Ele trouxe 5 aí como não sendo conjuntos vazios, né? Se eu colocar aqui uma informação 0 aqui, aí já muda, né? Eu já tenho 6 linhas preenchidas com alguma informação. Se eu colocar aspas duplas aqui dentro, ou qualquer símbolo, tá? Coloquei um símbolo de exclamação aqui, ele também vai trazer ele como preenchido com alguma informação, tá? E para trazer só o vazio, eu usaria só esse E comercial aí? Tiraria o menor e maior? Não, para trazer conjunto vazio sem nenhuma informação, basta você colocar aqui no final, entre aspas duplas, ele sem nada. Ah, tá. Ele vai entender que aquilo lá é uma célula que está vazia, sem preenchimento de conteúdo, tá? Traz a quantidade, né, de células preenchidas, na verdade, a quantidade de células que não tem conteúdo nenhum, entre aspas duplas, e não coloca nada, e outro traz a quantidade de células que estejam zeradas, né, que estejam sem algum preenchimento. Tá? No caso, tem esse E comercial, que é conjunto vazio, e esse diferente, né, para continuar a expressão, diferente de conjunto vazio. No caso, ele vai trazer todos preenchidos, menos os vazios. Ok, então fonte se, tá? Isso aqui eu vou colocar lá no grupo e na plataforma também, para que vocês possam visualizar os exemplos, tá? Vou ver se tem mais algum exercício interessante. Professor, na nossa tabela aí, em uma que nós fizemos, tinha horas. Tem uma forma que não manual para adicionarmos a hora, como ela está lá na tabela? Eu fiz aquela questão de informar 2 intervalos e arrastar. Não sei se a turma se lembrou disso, já que as horas lá estavam de 10 em 10 minutos. Mas tem ela de forma que não seja, né, desse modelo, que não seja manualmente, né, dizendo? Então, se a hora for fixa, dá para fazer, mas nesse caso aqui a hora ela é um valor aleatório, né? Tem dia que é 8 horas, tem dia que ele entra antes, 7h58, então não tem como. Sim, mas, não, nesse caso aí sim, eu digo lá na nossa planilha, quando tem uma das nossas planilhas tem essa informação de horas. Que aí ele foi colocando 11h10, 11h20, 11h30. A gente tem algum recurso automático ou de fato seria
informando manualmente. No meu caso, é igual eu falei assim, eu achei que tava uma lógica, né? Então eu digitei 11:10, 11:20, aí arrastei. Aí ele puxou 11:30, 11:40. Sim, ele puxa e faz dessa maneira. Mas em qual planilha que você está falando? Essa aqui da página 90? Não, os dois exercícios passados, nas páginas 40, tem uma lá que tem horas na planilha. Página 40. Nas de ontem, nos exercícios de ontem, não sei de precisar a página. Nas 43, 45 dos exercícios de ontem, professor. Deixa eu ver. Essa aí é só data, ver a próxima planilha, por favor. Ah, tá, esse aqui, né? Quando eu Isso. tenho horas que são fixas, eu posso fazer da maneira como você falou, né? Por exemplo, 11, 2.10, 11:20. Isso. Então, nos dois e puxo aqui. Mas aí seria só assim mesmo. Eu não tenho um recurso que me traz isso automático, não, né? Não, preenchimento automáticos, aí eu preciso pegar Digamos que eu colocasse um raciocínio lógico de que eu quero que a hora mude de 10 em 10 minutos. Não tem esse recurso, não, né? O azesterino, e a gente não vai ver isso agora. Dá para estruturar essa sua ideia aí a partir de uma função lógica, né? Por exemplo, 11:10, aí na próxima célula ele contabiliza que seja 11:20, mas mais 10 minutos, né? Tipo assim. Não, entendi. não tem necessidade de fazer isso, sendo que a variação, se for em questão de minutos ou horas, dá para fazer com a alça de preenchimento, né? Sim, fica mais rápido, né? É. Informe 12 e segue, certo. Esse exercício aqui, ele trabalha a questão do filtro, modelo de vendas, contagens, somar produto, se alinhado, nós já vimos. Esse aqui é um exercício de procura, vai entrar PROC-V, PROC-H, nós não vamos ver ainda. Ok, pessoal. Então amanhã eu trago mais exercícios aí trabalhando as funções Conte-se, né? Conte-num, Soma-se, tá? Hoje nós vimos parte do Conte-se, então o exercício que eu vou deixar daqui a pouco lá na nossa plataforma, primeira lista, né? São 2 listas essa semana, vai ser essa primeira aqui, tá? Essa aqui foi uma lista que eu consegui encontrar na internet. A número 1, eu não vou pedir para que vocês façam, que é repetição de algo que a gente já viu, né? Trabalhar com situação de aluno. Então, vocês vão ter que trabalhar aí com as questões a partir da questão de número 2, tá? Tem número 2, o 3 vai trabalhar a função se, com 2 ou mais possibilidades dentro, né? A questão do filtro, que é a quarta questão, tem uma tabela aqui com os vendedores, né? Inserir o filtro na coluna situação, situação mês,
Aqui é a continuação da 3, tá? E tem todas as instruções aqui do que tem que fazer. Na 4, ele pede para colocar o filtro para que apareça somente... cadê? Não, aqui é o Soma-Si, tá vendo? Não, Soma-Si, para vocês fazerem um cálculo de vendas da Ana e do João, né? Então, aqui eu tenho a coluna dos vendedores e aqui eu tenho a coluna valor, né? Primeiro, ele vai selecionar o intervalo do meu critério, no caso, Ana, primeiro, né? E depois João. E depois, na coluna valor, ele vai associar ao critério que você colocou, né? Ou seja, pegar só, por exemplo, a Ana. Né? Então, ele vai pegar esses 320, ele vai pegar esses 820, e por último vai pegar os 200. E pegar aqui e exibir o valor total da soma, né? O João, a mesma coisa. Pega todo o intervalo, coloca o João como critério, né? E aí depois seleciona a coluna valor para que ele faça a soma dos valores respectivos ao vendedor João, né? 1.200, 560, são 2 apenas, né? Ok? E aí, a partir da função soma-se, ele vai trazer esses valores aqui, tá? Essa é a 4ª questão, tá? Tem todos os passo a passo aqui também, né? Utilizando a planilha da questão anterior, adicione as seguintes linhas. Tá? Você vai adicionar essas linhas aqui, né? Utilize a função conte-se para preencher a coluna total de vendas realizadas pelos vendedores Ana e João. Quantidade de vendas, não é soma das vendas, né? Então, você vai acrescentar essas 2 linhas nessa planilha aqui, e você pode preencher com qualquer outra informação aqui, tá? A data, o produto, o valor, que aqui não está pedindo para você colocar os valores X ou Y, aqui está pedindo para inserir 2 linhas apenas, né? Ana e João. E aqui você colocar o quantitativo de vendas. Então, aqui nós analisando aqui essa tabela, o João aqui aparece por quantas vezes? 2, né? Se eu for inserir uma nova linha, o João vai aparecer por 3 vezes. Então, o quantitativo de vendas que ele realizou foram 3 vendas. A Ana, 1, 2, 3, com mais essa linha que eu for inserir, 4, né? Então, aqui vocês vão colocar aqui o quantitativo de vendas que a Ana e o João inseriram, tá? No caso, fizeram. 5, utilizando a planilha... ok, isso, seguintes linhas, total de vendas realizadas, beleza. Ponte C, quantitativo de vendas, não é soma, né? A soma é anterior. Esse aqui é questão de número 6. Considere que a receita prevista global disponibilizada no site da Prefeitura de Teresina foi disponibilizada na planilha abaixo, né? Exercício de 2016 tem o valor, né? O valor aqui valor de receita, né? De entrada para a Prefeitura. Na célula B11, para somar os valores da coluna total, apenas para valores da coluna exercício posteriores ao ano de 2014, utilize a seguinte fórmula. Tá? Então, aqui, ele quer apenas a soma do ano de 2000 aliás, posteriores, né? Posteriores ao ano de 2014. Então, ele vai ter que somar 2016, 2015, só. Tá? 2015 e 2016. Posteriores ao ano de 2014. Que fórmula nós utilizaríamos aqui? Qual a estrutura, qual condição nós utilizaríamos para fazer a soma aqui em B11? É o soma-se. Mas como que vai ser a estrutura desse soma-se? Né?
Vocês podem fazer o teste com cada um desses aqui, né? Abre na sua planilha, vai testando, vê se dá certo. O que der certo, o que trouxer o resultado aqui de 2015 e 2016, né? Faz a soma aqui com a sua calculadora. O que trouxer o resultado certinho é porque a estrutura está correta, né? Então, nós já sabemos que é o soma-si. Já praticamente aqui está entre C e A, né? A resposta correta. Ok? Faça a planilha, monte a fórmula, teste cada uma dessas funções aqui para ver o que acontece, tá bom? Então, temos uma, que é a questão de número 6, aliás, 5, né? 5 exercícios, tirando o primeiro, que não é para fazer, tá bom? Essa lista aqui vai estar daqui a pouco, lá na nossa plataforma. Eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp também. E aí, qualquer dúvida sobre algum enunciado, sobre o que é para fazer, vocês podem mandar no meu privado posteriormente, tá bom? Pessoal, Professor, da aula de hoje, ou referente ao que é para ser feito na lista de exercícios. professor, Sim. é para entregar que dia? Vocês podem entregar até segunda-feira, tá? Mas é interessante que a gente, por exemplo, trabalhe um exercício, né? Igual comentei no começo. Hoje eu estou soltando essa primeira lista para vocês, né? Então, entre hoje e amanhã. A segunda lista eu já vou soltar amanhã, tá? Então, a segunda lista entre quarta e quinta-feira. Então, se vocês entregarem todas essas listagens aí até segunda-feira, para mim tá tranquilo, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Tantão de tarefa, professor, você está judiando. Muita tarefa. Professor, a gente não consegue, às vezes uma hora... Você até fez esse comentário, que vai criar, acho que alguns exercícios aí. Às vezes a gente criar uma única tabela e fazer todo esse trabalho que a gente tem visto até aqui. Você acha que é possível ou fica assim, um pouco complicado? Igual para a gente que está no celular, nossa, assim, eu amei aprender. Até aconselho os colegas aí, hora ou outra, fizer alguma, né? Para ver, assim, é interessante essa questão da planilha no celular. Mas, ao mesmo tempo que é interessante, assim, não é tão bom de se fazer, né? Porque a tela é pequena, os recursos que, né, com mouse, no computador seria muito mais fácil e rápido, a gente não tem no celular. Então, assim, nossa, aí toma muito tempo, e vai indo, a gente vai ficando até com a cabeça mesureta, ai meu Deus, o que é, o que não é, você viu, enxergando o que não tem, o que não é, o que você nunca falou, e eu acabei vendo que não lembrei do asterisco, em hipótese alguma. Então, se de repente a gente trabalha uma única tabela, possíveis conceitos, né, que a gente viu até agora, né, dos Conte, do soma-si, e uma outra ressalva, como eu sempre te falo que eu tenho problema com raciocínio lógico, às vezes a gente pegar lá no, acho que foi o primeiro, ele não é o Conte em si, né? Aquela primeira fórmula de aprovado e aprovado, como que chama aquele? Função si. A função si? Isso. A função si simples, né? Isso. Só o si. Por exemplo, quando se tem valores, aquela primeira lá que a gente colocou, acho que valores, não sei se foi de salário, que eu falo que realmente o meu raciocínio parece que não alcança aquilo lá. Então, se você tivesse, às vezes, alguns exemplos amanhã para nos trazer, aquela que fica bem extensa, se o fulano ganha 100 reais, vai me trazer ok. Se o valor dele é 200, às vezes eu não consigo trazer qual a informação que eu tenho que trazer para que o raciocínio dê certo. Entendi. Eu tenho essa dificuldade. Sim, amanhã eu trago mais exercícios dessa questão da estrutura lógica, né, função si, e vou sim, futuramente, estruturar aí um exercício único, com uma tabela, para que a gente já trabalhe todos esses conceitos, tá? Vou estruturar um exercício, igual a gente fez com as apresentações, né, vocês elaboraram lá uma pesquisa e depois fizeram a apresentação, aí mais para frente eu fundamento sim um exercício único para trabalhar todos esses fundamentos, tá bom? Certo, obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Sugestões? Também, sempre bem-vindos.
reclamações também, professor, não estou entendendo nada desse negócio aqui, estou voando, estou perdido, e agora? A gente tenta outras maneiras de tentar ajudar vocês, outros exercícios também, né? Professor, no caso que eu tenho é se quinta vai ter aula. Quinta nós teremos, só na sexta que não. Sexta é feriado, né? Sexta a gente já não tem Sim. aula, né? É verdade. Ai, Arnaldo, você fica quietinho em casa, Arnaldo, vai rezar porque é quinta santa. Isso. Não é para ir para a rua, não, Arnaldo. Ai. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço novamente a atenção de todos vocês na aula de hoje. Amanhã, novamente, aula aqui pelo Google Meet, né? Pegando firme e forte aí para a gente conseguir o nosso objetivo, né? Então, uma excelente tarde a todos. Tá? Para quem for trabalhar aí, vão todos com Deus, né? Fiquem todos com Deus também, em casa, protegidos, né? Aquele detalhe, né? Quem puder fica em casa, quem não puder se cuida ao máximo, né? A gente não pegar essa doença terrível aí, né? Pessoal, fiquem com Deus, até amanhã. Obrigado, viu?